Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Jesus, autor e consumador da fé. Essa foi, na verdade, a lição de número 11 do nosso trimestre. A temática que trabalhamos essa semana foi, obviamente, a fé. Tivemos a oportunidade de perceber, como vimos na lição de ontem, que a partir do capítulo 10, versículo 37, quando o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer: aquele que há de vir virá e não tardará. E a partir dele começa a trabalhar a importância de viver pela fé, viver como quem está esperando pelo retorno de Jesus a qualquer momento. Até que ele termina lá no capítulo 12, versos 1 a 3, a sua perícope falando a respeito de Jesus ser o nosso autor e o consumador da fé. Todas as nossas esperanças, toda a nossa fé tem que estar alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Mas eu não posso terminar o estudo dessa semana sem mencionar um dos grandes perigos que existem quando o assunto é fé. Hoje em dia, principalmente quando analisamos a teologia da prosperidade, que trabalha a seguinte ideia: olha, se você crer em Deus, se você crer nas promessas dele, você pode pedir o que você quiser e você vai receber. Parece bíblico. O problema é que eles atrelam a questão da fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas à questão da bênção financeira e material. Não, mas os dízimos e ofertas, eles não são uma mensagem bíblica? São sim. Claro que são. Entretanto, existe um meio através do qual essa mensagem ela deve ser vivida. Em nenhum momento a Bíblia apresenta o tema da fidelidade a Deus como uma oportunidade de barganha com o Senhor. O que a teologia da prosperidade vai dizer é que se você tiver muita fé em Deus, fé a ponto de pegar tudo que você tem e dar para Deus, ou para a igreja no caso, né? Então você vai pedir a Deus, você pode colocar teu dedo no nariz dele e dizer: agora você tem que me abençoar. Quando na verdade não é isso, não é fé, isso é presunção. Fé é você ter a certeza de que o melhor vai acontecer na tua vida, mesmo que o melhor, na perspectiva de alguns, tenha sido um martírio. Porque se eu analisar que fé é receber só o que é bom que vem da parte de Deus, eu me pergunto como poderíamos explicar o fato de que todos os apóstolos de Cristo, com exceção de João, acabaram sendo martirizados. E João, apesar de não ter sido martirizado, mas foi exilado na ilha de Patmos. O grande apóstolo Paulo, autor de 40% do Novo Testamento, acabou sendo decapitado por ordem do imperador, por um crime que, aliás, ele nem cometeu, porque ele foi acusado de ter sido o mandante do incêndio que aconteceu em Roma. Aonde estava Deus, dizem algumas pessoas, quando esse tipo de coisa acontece? Será que Paulo não tinha fé? Será que Pedro, Tiago, João, entre outros, também não tinham fé porque passaram por situações complexas? Que passaram por dificuldades e problemas? Fé é a capacidade ou a força que nós encontramos em Deus para permanecermos fiéis com Ele, independente das circunstâncias. Você olha para a história de grandes homens, como o próprio Paulo, que é apresentado lá em Atos capítulo 19, como o indivíduo que pegava o próprio lenço, mandava por alguém e colocava um lenço sobre o enfermo era curado. O avental que ele usava no trabalho era levado por algumas pessoas e colocavam sobre o endemoniado e o indivíduo era liberto. Mas quando ele orou a Deus 3 vezes pedindo que Deus tirasse dele um espinho na carne, que alguns creem ter sido um problema de visão que ele acabou desenvolvendo no decorrer da sua vida, Deus disse: não, a minha graça te basta, não vou fazer o milagre. Por outro lado, você olha o Timóteo, o colaborador de Paulo, Paulo vai escrever para ele e dizer: olha, Timóteo, não beba apenas água, beba também um pouco de vinho por causa do teu estômago. Você tem um estômago frágil. Mas por que o pobre do Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, não foi curado pelo Paulo? Por que em alguns momentos Deus cura, em outros não? Por que em determinados momentos ele faz um grande milagre, em outros não? Essas são as coisas que só a fé pode explicar. Como assim explicar? Explica através da crença na soberania de Deus. Quando eu creio que Deus é soberano e que se eu tivesse a visão que Ele tem a respeito da minha vida, eu tomaria exatamente a mesma decisão que Ele tomou, então não importa o que vier para mim, ainda assim eu vou permanecer firme na fé, esperando aquele que há de vir, porque ele virá e não tardará. Até lá, meus amigos, somos chamados a viver pela fé. Não é fácil. Leia
Eu desafio a fazer isso hoje. Pegue Hebreus capítulos 10, 11 e 12. Leia esses 3 capítulos e pense nos nomes que são apresentados ali, o quanto custou para eles viver uma experiência de fé. E então você verá que nada menos do que isso pode ser exigido de nós hoje. Vivermos pela fé. A graça de Deus sempre nos bastará quando o milagre não acontecer. Essa é a garantia que nós temos da parte de Deus. Nunca seremos abandonados por Ele. Mesmo que no último momento, como o apóstolo Paulo deita a cabeça sobre um tronco, um cepo, e o machado do carrasco é levantado. E ela vai dizer, Ellen White vai dizer, seu último pensamento é de gratidão a Deus. Assim como o primeiro pensamento que ele terá após a ressurreição vai se unir ao primeiro, também será de gratidão a Deus. Gratidão, um homem que está para ser martirizado, que foi abandonado na sua época pela própria igreja, porque nenhum dos apóstolos que estava lá em Jerusalém, na altura do seu martírio, quis se aproximar dele. Leia a segunda carta de Timóteo e você perceberá que ele foi completamente abandonado. Até mesmo Timóteo estava com vergonha de vir ter com ele. Mas esse homem, o seu último pensamento é um pensamento de gratidão para com Deus, de louvor ao nome de Deus. Isso é fé. É crer na soberania de Deus e saber que se você estivesse no lugar de Deus, escolheria exatamente aquilo que Ele escolheu. Eu gostaria de, nesse momento, orar pedindo a Deus para que me desse esse tipo de fé e me ajudasse a viver esse tipo de experiência de fé. Você não quer se unir a mim? Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala sobre fé. Não queremos viver uma experiência de presunção, como algumas pessoas hoje o fazem dentro da teologia da libertação, mas queremos viver pela fé, esperando do Senhor não apenas coisas boas, mas esperando do Senhor nem que seja apenas a Sua companhia, enquanto passamos pelo vale da sombra da morte. Nos colocamos em Tuas mãos agora, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?